Graça e paz, o Senhor nos abençoe. Nós vamos continuar aqui no nosso estudo, capítulo 7 da Confissão de Fé de Westminster, que vai falar do pacto de Deus com o homem. Esse pacto foi feito em dois tipos, Nós vimos semana passada, pacto das obras e pacto da graça. Nós vamos entender mais um pouquinho do que se trata disso, mas antes eu queria ler um texto com os irmãos aqui, que está em Gênesis capítulo 17. Nós lemos um pequeno trecho lá no dia 1º, mas eu queria ler aqui todo o trecho, a gente poder entender Deus falando com Abraão, se revelando a Abraão mais uma vez aqui, Já tinha dito a ele em Gênesis 12, e aqui ele refaz, não é refaz, ele repete a aliança com Abraão, mudando o nome dele também. Desde o versículo 1 de Gênesis 17, vai dizer lá: quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Farei uma aliança entre mim e ti, e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abrão, rosto em terra, e Deus lhe falou: quanto a mim, será contigo a minha aliança, será pai de numerosas nações. Abrão já não será o teu nome, sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Far-te-ei fecundo extraordinariamente, de ti fareis nações, e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua, para ser o teu Deus e da tua descendência. Dar-te-ei a tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Então, baseado aqui, um destes textos, de Gênesis 17, a teologia reformada traz o conceito para nós de aliança, ou pacto, ou como nós vamos ver na seção 4, desse capítulo, também de testamento, também é um termo que se fala, e isso é essencial para a gente poder compreender isso aqui, para ser o teu Deus e da tua descendência. Então, o pacto, a aliança, ela é de total importância nessa relação entre Deus e o homem. Como que se faz isso hoje? Por graça. Deus escolheu se revelar a nós por meio de pactos. O pacto das obras, que nós vimos na semana passada, que foi um pacto feito com Adão, que exigia dele a obediência perfeita. Na condição de quê? De que ele não comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal. Como ele comeu, ele quebrou esse pacto. E Deus, ele providenciou, não depois de Adão ter quebrado o pacto, mas já antes da fundação do mundo, por graça, ele escolheu se revelar a nós agora através da graça, que é este pacto que nós vivemos hoje. O pacto da graça, e que nós vemos aqui, a gente vai ver um pouco mais agora sobre o pacto de obras, depois vamos ver um pouco mais sobre o pacto da graça. Esse pacto da graça, ele é feito aqui, não mais com Adão, mas ele é trazido para Abrão, e ele é ali marcado, depois a gente vê aqui em Gênesis 17, a partir do versículo 9, pela circuncisão. A circuncisão era a marca de quem pertencia ao povo de Deus. E só era marcado os homens. Chegava lá um menino no 8º dia de vida, se cortava uma parte do órgão genital dele, mostrando que ele fazia parte do povo de Deus. As mulheres vinham aí por descendência natural, por causa das famílias. E a seção número 2, ela vai falar o seguinte: o primeiro pacto feito com o homem era um pacto de obras. Nesse pacto foi a vida prometida a Adão e nele a sua posteridade, sob a condição de perfeita obediência
pessoal. Então, dentro da estrutura do relacionamento do homem com Deus, de Deus com o homem, sempre foi estruturada aí por meio de pactos. Os pactos revelam a justiça, revelam a santidade de Deus, revelam a graça de Deus. E nós poderíamos dar aí alguns nomes para esses pactos. Por exemplo, o pacto de obras, que é o nome mais comum, ele poderia ser chamado de primeiro pacto, porque foi a primeira coisa que Deus fez com o homem. O primeiro pacto. Ele poderia ser chamado de pacto adâmico, porque foi feito, logicamente, com Adão. Ele era o nosso representante nesse pacto. Ele poderia ter sido chamado de pacto de morte, porque se não houvesse a obediência perfeita, a punição ao pacto seria a morte. Mas a teologia, Deus impactou aí os homens para que pudessem chamar esse primeiro pacto de pacto de obras, porque havia obra envolvida no Éden, dar nome aos animais, cuidar da criação, entre outras coisas, além de não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Nesse pacto de obras, Deus prometeu vida eterna, mas tinha uma condição: obediência perfeita. A obediência de Adão tinha que ser perfeita. E advertiu, como a morte, como consequência de desobediência, que foi o que aconteceu com Adão e Eva. Eles não foram criados para morrer, eles foram criados em santidade. Mas quebrando este pacto, como eu falei semana passada, Satanás, astuto do jeito que o pacto foi feito com Adão, não foi feito com Eva. Então, as responsabilidades do pacto não estavam sobre Eva, estavam sobre Adão. Então, ele vendo isso, dentro do poder que ele tinha, a teologia acredita que esse foi o motivo pelo qual a serpente, figurando ali Satanás, simbolizando Satanás, foi em Eva, porque Eva não tinha responsabilidades. Em tese, seria a parte mais fácil de se enganar. Então, havia ali um termo entre o Criador e sua criatura. E nós vimos semana passada que há uma distância enorme. Nós não podemos contar, mensurar essa distância entre Deus e a sua criatura. Foi aí que eles caíram em desobediência. Perfeita, pessoal. Adão não pôde fazer isso. Veja que Adão e Eva, eles estavam em um ambiente perfeito. Às vezes a gente culpa o ambiente, pelos nossos fracassos, pelos nossos pecados. Ainda mais nos dias de hoje. Mas veja que eles estavam no ambiente perfeito. Tinham todas as condições para poder obedecer a Deus, para poder obedecer a ordem clara de Deus, que não era comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Obediência, vida eterna. Desobediência, morte. Mas não foi isso não foi a vida eterna que Adão ali, ele recebeu como garantia da obediência. Ele recebeu a morte. Adão e Eva tinham a oportunidade de ter comunhão com Deus. Deus vinha todos os dias ter com eles, mas eles perderam. Eles perderam todo esse privilégio. Tem dois textos bíblicos que falam a nós, um pouco mais com clareza sobre esse pacto de obras. Um está em Gálatas 3:12, pode acompanhar aí, que diz: ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por elas viverá. E Romanos 5:12, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram. Isso aqui é um reflexo do capítulo de número 6, que fala da queda, que passou-se a todos os homens. Aquela criança, aquele bebê que está nascendo hoje, passou a ela também, pecadora, pecador, como nós que já somos adultos. Imagina um contrato entre um rei e um súdito. O rei, logicamente, é maior do que o súdito. O que o rei promete para o súdito? Riquezas, honra, com uma condição.
que o súdito possa cumprir uma tarefa específica. Se fizer, ganha. O pacto de obras era semelhante. Deus fez isso com Adão como rei soberano, Deus como rei soberano, Adão como súdito, prometeu bênçãos inimagináveis para ele em troca de obediência. Mas não foi o que Adão fez. O que é que esse pacto de obras nos ensina? Que Deus sempre se relaciona com a humanidade por meio de pactos que refletem sua natureza. O pacto de obras reflete a natureza de Deus. Só que a nossa condição, ela é marcada pelo pecado. O homem está separado de Deus. E por que o homem está separado de Deus? Porque tem essa raiz lá em Adão. O homem é nascido de Adão. Quem é o único homem na Bíblia que não é nascido de Adão? Por descendência natural. O único que não pecou? Jesus. Jesus não está na linhagem de Adão. Então a confissão de fé de Westminster vai dizer que nesse pacto foi a vida prometida a Adão e nele a sua posteridade. Se Adão obedecesse, toda a sua posteridade ia ser recompensada pelas bênçãos de Deus. Nós vamos ver isso na seção 4. Qual que era o verbo importante ali? Fazer. Tinha que fazer. Tinha que dar nome aos animais, tinha que cuidar do jardim, tinha que fazer o que fosse necessário fazer. Mas ele não guardou uma simples lei que o Senhor lhe tinha dado. Não pode comer daquela árvore. Era uma lei. Já estava ali marcada no coração de Adão. Mas ele comeu do fruto dela. E colocou aí então agora, não somente ele, Eva, e a sua posteridade, ou seja, todos que nascem depois de Adão, sob pena de morte. Sob pena de morte. A promessa do pacto de obras era a vida, não apenas a continuidade da existência física, mas a vida eterna em perfeita comunhão com Deus, desfrutando de sua glória e bondade. Então o mundo ele é mau, jaz no maligno, mas ele não é mau nos nossos dias. Desde a queda o mundo é mau, porque ele é habitado por pessoas más, ele é habitado pelo pecado, ele é habitado pela morte. Essa promessa não se limitava a Adão, mas se estendia à sua posteridade, toda a humanidade que descenderia dele, porque ele é o representante federal. A teologia chama ele assim, representante federal, porque é o primeiro da raça humana. Então as suas consequências serviriam para todos. Por isso que todos pecaram e carecem da glória de Deus, como diz Romanos. Quando Adão pecou, a culpa e a corrupção foram imputadas a todos nós, assim como a promessa de vida, se ele tivesse obedecido. Talvez aí, lidando com o si, talvez aí se Adão tivesse obedecido a Deus, nós teríamos aí o que muitos crentes hoje acreditam, que é na salvação universal do homem, do mundo. Talvez, é uma conjectura, Essa foi uma tragédia imensa, porque a vida não estava apenas ao alcance dos olhos, estava ao alcance das mãos, as mãos. Mas, logicamente, que, se a gente for pegar ali, Adão e Eva, eles tinham liberdade. O livre-arbítrio, que as pessoas tanto se orgulham em dizer que tem, e na verdade não tem, quem tinham era Adão e Eva. Eles tinham total liberdade. E dentro da sua liberdade, eles deixaram se enganar. Vocês serão como Deus. Aí, não está só mais ao alcance das mãos. Está ao alcance das mãos porque foram as mãos que pegou a fruta. Seja na mitologia humana aí era uma maçã, mas nós não sabemos qual fruta era. Mas os olhos e a mente também participam desse processo. Tem até um ditado aí, dos olhos, o que os olhos vê, o coração não sente. Estava ali, mas vocês vão ser como Deus. Talvez o olho de Eva abriu assim, nossa, como Deus.
Aí a mente já começou a borbulhar. Nossa, será que vou ter todo o poder como Deus? Estava lá, foi, puxou, pegou. Mas poderiam ter uma vida mais abundante se tivessem obedecido. Mas não foi o caso. Olha o que diz Romanos 5, versículos 18 e 19. Assim, pois, como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, ou seja, todos os homens, qual que é o estado de todos os homens, né? A gente fala aí do homem sem Deus, né? Condenação. Assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para justificação de vida. Então a graça é para todos os homens? A gente vai ver no pacto da graça que não é para todos os homens, né? Para justificação de vida. Todos os homens são justificados? Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um só, muitos serão feitos justos. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 22. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. E quando a gente olha aqui a palavra todos, tem contexto anterior falando de quem se trata. Adão, ele era o quê? O capitão da humanidade, dentro do pacto de obras. Foi feito com ele. Por isso que a sua desobediência levou todos ao naufrágio, dentro deste navio. Então, a nossa condição hoje de pecadores está ligada a quem? Não é aos nossos pais, não é a geração que veio diante de nós, como se fosse uma maldição hereditária, como alguns acreditam. Não, vem porque está ligada a Adão. Nós não somos pecadores porque cometemos pecados. A teologia católica, a teologia pelagiana, um pouco da teologia arminiana vai entender assim. O homem, ele nasce, não tem aqui uma folha em branco, né? O homem, ele nasce uma folha em branco, e à medida que ele vai crescendo, se desenvolvendo, tendo relações com as pessoas, ele vai manchando essa folha com os seus pecados. E aí, quando ele mancha toda a folha, é a hora da morte. Mas não é assim. Nós somos pecadores porque herdamos a culpa e a corrupção de Adão como nosso representante. O nosso catecismo maior vai dizer lá, agora eu não lembro o número da pergunta, mas ele vai dizer qual que é o estado do homem depois da queda. Aí vai dizer a resposta: o estado do homem depois da queda é de culpa e miséria. Aí tem outra pergunta para dizer: quem é que tira esse homem do estado de culpa e miséria? Aí vai falar sobre Jesus, nosso único mediador. Aí vai falar do pacto da graça. Senhor. Eu sempre dou esse exemplo. Já é ali. Ninguém precisa ensinar ela a mentir, a falar palavras ruins. Esse dia, tem um tempinho já, logo quando o Daniel entrou na escola, 2 anos e pouquinho. Chegou em casa, me chamou de palavrão. Ali eu tive que dar nele. Quem te ensinou isso aí? Ninguém, não. Ele vê os outros fazendo, não é em casa, vê na escola fazendo, chega em casa e quer replicar, sem saber. É isso mesmo, Então, sob a condição de perfeita obediência pessoal, não havia margem para erro em Adão. Qualquer desobediência, por menor que fosse, resultaria na quebra do pacto. Veja Adão, criado sem pecado, tinha a capacidade de obedecer, mas ele escolheu desobedecer. E aí ele revelou a fragilidade de todos nós, depois da queda. Porque depois da queda, nós homens, perdemos a capacidade de cumprir a obediência perfeita em Cristo. Por isso que nós pecamos, por isso que nós falhamos. Por isso que nós não podemos mais estar debaixo de um pacto de obras, porque não é mais pelos nossos próprios esforços, era pelo esforço de Abraão, de Adão. Hoje não é mais. Adão precisava ser perfeito em tudo.
E a sua falha nos mostra que ninguém pode cumprir tal exigência, a não ser Jesus. Por que Jesus veio morrer por nós? Porque ele deveria cumprir a lei. O homem não tinha como cumprir a lei. Se quebrasse um mandamento da lei, quebrava todos. Tinha que ser alguém perfeito, um homem perfeito, né? Jesus foi enviado com essa tarefa. Então, a nossa incapacidade aponta para Cristo. Como pecadores, nós não podemos cumprir a lei de Deus. Mas Jesus, o segundo Adão, como diz Romanos 5, ele sim obedeceu perfeitamente no nosso lugar. Ele sim foi perfeito até a morte. Nenhum de nós poderia cumprir as exigências divinas pelos nossos próprios esforços. É por isso que pelo próprio esforço o homem não pode ser salvo, como acreditava-se antigamente. E aí a gente chega na seção 3, que vai falar exclusivamente sobre um segundo pacto. Diz lá a confissão de fé: o homem, tendo se tornado pela sua queda incapaz de vida, porque está separado, é estado de morte. O homem sem Deus, ele está debaixo da ira de Deus. Incapaz de vida por esse pacto, então estamos falando do pacto de obras, o Senhor dignou-se fazer um segundo pacto, geralmente chamado o pacto da graça. Nesse pacto, ele livremente oferece aos pecadores a vida e a salvação por Jesus Cristo, exigindo deles a fé nele para que sejam salvos e prometendo dar a todos os que estão ordenados para a vida o seu Santo Espírito, para dispô-los, a habilitá-los a crer. Vamos abrir a Bíblia para a gente poder ver alguns textos aqui, ó. Gálatas capítulo 3. Lá no versículo 14. Para que a bênção de Abraão, né, daquilo que foi falado com Abraão, chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Lá no versículo 21 deste mesmo capítulo, aqui. E porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça, na verdade, seria procedente de lei, não de Cristo, né? Mas a Escritura encerrou tudo sob pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. O texto de Romanos já é um texto já que nós conhecemos, né? Porque não nos envergonha do Evangelho, que é o poder de Deus, né? E o justo viverá pela fé. O que essa seção 13 quer mostrar para nós? Que após a queda de Adão, né, através do pacto de obras, a humanidade ficou sob a maldição do pecado. E teria ficado até hoje se não fosse, né, Jesus. Por quê? Porque o homem é incapaz de se reconciliar com Deus pelos seus próprios méritos. Pelo mérito não faz nada. Mas Deus aí, em sua infinita misericórdia, Ele não abandonou a criação dele. Aí Ele estabeleceu o pacto da graça. Um plano para redimir pecadores por meio de Cristo. Não é por meio de outros, é por meio dele, de Cristo somente. Aí vai começar dizendo: o homem, tendo se tornado pela sua queda, incapaz de vida por esse pacto. Está nos lembrando lá, no jardim do Éden, da estupidez do homem em romper o laço com Deus. Não somente o Adão, mas todos os outros. Quando Adão desobedeceu a Deus no jardim do Éden, ele quebrou o pacto de obras, que prometia vida eterna mediante obediência perfeita. E como representante federal da humanidade, a sua queda trouxe consequências como nós já vimos. E o que é essa incapacidade? Não é apenas uma limitação moral, de certo ou errado, mas é uma morte espiritual. Morto não fala, morto não vê, morto não se mexe, morto não levanta, morto não corre. O morto não pode fazer nada. Esse é o estado do homem.
sem Deus? Inimigo de Deus. O crente pode se tornar inimigo de Deus? Sim ou não? O crente pode se tornar inimigo de Deus? Oi? Pode, ué. Se ele se tornar amigo do mundo. Quem é amigo do mundo se torna inimigo de Deus. O crente verdadeiro aí já é outra história, né? Vai deixar, vai se tornar inimigo do mundo, né? Ele vai na linguagem de Tiago ser corrompido pela sua soberba e vai se entregar à amizade do mundo, vai se tornar inimigo de Deus. O crente verdadeiro não. O crente verdadeiro, o que ele vai fazer? O que nós precisamos fazer? É só crer em Cristo? Buscar a santificação, né? Aquele que me ama obedece os meus mandamentos, guarda as minhas palavras, né? Pratica o que eu peço, né? Então, um homem nesse estado, como diz o apóstolo Paulo, né, ele não pode dar vida a si mesmo, como diz o texto que nós lemos aqui, versículo 21. Né? A lei não pode dar vida, ele está morto. Em Efésios capítulo 2 diz lá, ele está morto. Pelas obras da lei, ninguém pode ser justificado diante dele. Né? Eu vi um vídeo ontem muito interessante, lá no Rio de Janeiro, na praia. Um gringo, né, ele cavou um buraco, né, aquelas brincadeiras de praia, né, a gente vai cavando lá, para poder se colocar dentro do buraco. Ele se cavou um buraco, se colocou lá dentro, ele não conseguiu sair. Ele não conseguiu sair. Aí logo ele gritando lá, né, gerou ali uma roda de pessoas para tentar tirar ele do buraco. Mas ninguém conseguia tirar ele do buraco. Eles iam lá, mexia, cavava de um lado, cavava de outro, trocava, substituía a pessoa que estava ajudando, mexia, e não conseguia. Né? Assim é o homem, né? É como se ele tivesse caído num poço bem profundo. E ele não tem força para poder subir. Ele não consegue subir, não consegue encontrar um meio de escapar. Ele precisa de uma ajuda. Só que ele está espiritualmente morto. Ele é incapaz de se salvar. Assim é um homem após a queda, completamente dependente da graça de Deus, para poder ser resgatado. E é isso que Jesus Cristo faz. É Ele que nos resgata. Ele que paga o preço. Como diz lá Colossenses, né? A dívida foi paga. Tem uma música assim, não tem? Jesus pagou alguma coisa. Né? A dívida rasgou a cédula. Né? Alguma coisa assim, né? Então o Senhor dignou-se fazer um segundo pacto, geralmente chamado pacto da graça. Né? Então, Deus não deixou o homem abandonado por si. Né? Veja que é sempre ele que toma a iniciativa. Ele tomou a iniciativa de fazer o pacto de obras com Adão. Deu vida a Adão. Fez uma mulher para Adão, porque não era bom que o homem estivesse só. É sempre ele que toma a iniciativa. Novamente, ele toma a iniciativa para estabelecer o pacto da graça. Está vendo que não tem nada a ver com o homem? É sempre com Deus. Um novo pacto para poder salvar pecadores. O que exigia esse pacto da graça agora? Jesus. Fé em Jesus. Porque baseia-se na obra de Jesus. O que a lei não poderia fazer. Ele firma conosco, ele se revela esse pacto conosco, mas ele não foi criado depois da queda, ele foi criado antes da fundação do mundo. O primeiro e o segundo. Né? Por isso que a gente diz assim, a queda não pegou Deus de surpresa, porque ele já tinha todo o plano, dentro da sua soberania, dentro da sua providência, já antes da fundação do mundo. Né? É a discussão do infralapsarianismo e supralapsarianismo, né, que tem na teologia. Né? São palavras aí difíceis, né, que é o quê? Né? Deus ele preparou esse pacto para nós depois da queda, ou ele preparou antes, né, da fundação do mundo, antes da queda.
né? Ele preparou antes da fundação do mundo. Por isso que ele não foi pego de surpresa. A afirmação, sim, a revelação desse pacto foi feita com nós em Gênesis 3,15. Né? Dali-ei, o descendente da mulher que esmagará a cabeça da serpente. Está falando de Jesus. Aí o pacto foi revelado ao homem, em Gênesis 3,15. Por isso que a teologia fala que é o proto-evangelho, é a primeira menção do evangelho que tem na Bíblia. Porque está falando de Jesus. Quem é o descendente da mulher? É Jesus. E aí, como está escrito aqui, ele se desdobrou ao longo da história. A Abraão, né, a Isaac, a Jacó, né, e aí foi indo, né, Moisés, Davi, até encontrar cumprimento na plenitude dos tempos em Cristo, quando ele vem ao mundo em carne. Mas é isso aí mesmo. Né? Qual que é o fundamento desse pacto? A graça. E nós somos indignos, né, mas Deus dignou-se, Deus quis fazer, Deus veio até nós por graça. Não mais pelos méritos. Como diz Romanos ali, o que fora impossível a lei fazer, Deus fez, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e condenou Deus na carne o pecado que uma vez havia nos condenado. É através de Cristo. Não somente Ele vence o pecado, nós também vencemos o pecado pelos méritos dele. O pacto da graça é ainda mais glorioso. Deus, que é o rei ofendido, o que é pecado? Ofensa. Todo pecado ele é ofensa contra Deus. Ele providencia o Salvador para aqueles que não merecem. Nós não merecemos. Por isso que é graça, é favor imerecido, né? A iniciativa é de Deus. E o que deve despertar em nós? Gratidão profunda. Adoração. Lembra do Policarpo, né? Como que eu vou blasfemar a esse Deus que me salvou? Olha a noção de gratidão, de adoração que ele está dando a Deus. Simeão lá, o velho judeu, né, em Lucas 2, quando ele pega Jesus no colo, assim, que era a grande promessa do povo judeu, está ali diante dele, fala, posso morrer em paz, os meus olhos já viram a salvação. Já estou aqui com Cristo nos meus braços. Então a nossa salvação não depende de méritos, mas do amor imerecido de Deus. A gente responde com fé, com confiança, com uma vida que glorifica a Deus, aquele que nos resgatou. E Deus livremente oferece aos pecadores a vida e a salvação por meio de quem? Jesus Cristo. Para poder desfazer todo este engano, desfazer a morte, desfazer o pecado. É por isso que o capítulo 8 vai falar sobre Jesus Cristo como um mediador, que cumpre todas as exigências da justiça divina e reconcilia pecadores com Deus. Como eu falei semana passada, é como se Cristo, né, o homem está separado de Deus. Então está lá, tão longe do outro. Cristo vai lá, pega a mão de Deus, pega a mão do homem e une novamente. Ele junta o homem com Deus, né? Por sua graça. Aí ele oferece vida eterna. Não porque merecemos, mas porque Cristo mereceu por nós. O que significa esse oferece vida eterna? Isso quer dizer que a salvação ela é universal? Não, mas a oferta é universal. É a oferta universal do Evangelho. A verdade do Evangelho deve ser proclamada a todas as pessoas. Então, é aquilo que a teologia diz, a cruz, ela é suficiente para salvar a todos, mas ela é eficaz para salvar alguns. Quem são esses alguns? Aqueles que respondem ao ato de Deus em Cristo pela fé. Mas não é somente fé na fé, porque se você for dizer isso, você tem fé para as pessoas, aí elas vão falar, tem fé. Mas às vezes o objeto da fé está errado. Está errado. Eu tenho fé em gnomo. Já vi gente dizendo que tem fé em gnomo. Eu tenho fé nisso, eu tenho fé naquilo, entre outras coisas. Quem salva os indignos é Cristo, de graça. Qual que é o preço da salvação? 0,800 para nós.
Nós não precisamos fazer nada que vai levar a ter méritos, né? Oi? Já foi pago, né? Jesus rasgou a cédula. Acho que é uma coisinha, uma musiquinha. O primeiro pacto é uma profunda expressão da disposição de Deus para ter comunhão com o homem. O segundo pacto é a disposição de Deus em perdoar o homem. Primeiro vem o perdão, para depois ver a comunhão. Sem perdão não há comunhão. Como cristãos, somos chamados a compartilhar essa boa notícia com outros, né? Lembra de Paulo? Paulo estava lá em Corinto, pregando, e parecia que estava dando murro em ponta de faca. Ninguém se convertia, né? As pessoas estavam zombando dele. Ele falou, eu vou embora. E estava se preparando para poder ir para uma outra cidade. À noite veio o Espírito falar com ele. Não, Paulo, permaneça onde você está. Porque eu ainda tenho muitos para ser ganhos nessa cidade. Tenho muitos eleitos nessa cidade. Tem gente de fé nessa cidade. Continua pregando. É o nosso papel. Continua pregando. É a função do pastor. Veja bem, né? O pastor, tem um videozinho lá que eu errei algumas vozes, né? Mas o pastor, ele conhece as suas ovelhas. Se fosse pelos méritos das ovelhas, você acha que o pastor ia ficar domingo a domingo pregando, sabendo que não ia ter resultado nenhum? Sabendo que fulano faz isso, faz aquilo, ciclano faz aquilo outro, o Beltrano não está nem aí para Deus. Mas não, é o trabalho que tem que fazer, porque a salvação é pela graça. De repente, a gente pregando, num dia que a gente jamais imagina, Deus toca uma pessoa que a gente acha que é crente há muito tempo e nem é nada. Mas ali ela transforma a vida dela. O trabalho final é de Deus, nós somos apenas intermediários, apenas arautos. Exigindo deles a fé para que sejam salvos. Tem que ter fé. Não há salvação sem fé. Nós temos que crer que Deus ressuscitou a gente dentre os mortos. É assim que é salvo. Com o coração se crê para a justiça, com a boca se confessa para que seja salvos. É o que está escrito lá em Romanos capítulo 10. Deus estabelece então a fé. Como que a gente recebe bênçãos de Deus? Através da fé, que não é uma obra meritória. Nós estamos de mão vazia diante de Deus. É Ele que estende a sua mão para nos dar o presente. E aí tem aquela história, do eu aceito. Tem gente que ridiculariza isso. Mas na verdade, está certo. Eu aceito a Jesus. Só que de que forma que isso se dá? Sou eu que levanto a mão. Sou eu que vou até o pastor falar que eu agora quero viver para Cristo. Só que a gente só faz isso porque há um trabalho do Espírito Santo por trás de nós, nos convencendo do nosso pecado, do nosso juízo. E aí nós somos chamados a nos colocar à disposição de Cristo. Só é possível dessa forma, quando nós confiamos de coração em Cristo como Salvador e Senhor, reconhecendo que somente Ele pode nos justificar diante de Deus. Então, fé, o que é fé? Fé não é saber da Bíblia de baixo para cima, de cima para baixo, a confissão total de todas as perguntas que sabe. Não é intelecto, é compromisso. Fé é compromisso pessoal com Cristo. É o compromisso que transforma a nossa vida. Transforma a vida do crente. Sem fé, não há participação nas promessas do pacto. Vida eterna. Sem fé é impossível agradar a Deus, como diz Hebreus lá. É pela fé. Efésios 2, 8, 9, texto que nós já conhecemos, Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Viver pela fé é confessar que vivemos pelo poder da graça, não por nós mesmos. A nossa vida transformada, marcada por arrependimento, por obediência, por amor a Deus, mas isso é através da fé.
É um exame que nós temos que fazer todo dia. Tem gente que a fé, ela é meramente intelectual. Tem gente que tem fé só em milagre. É milagre aqui, milagre lá. Se não aconteceu um milagre na minha vida, e a gente acredita as pessoas acreditam em milagre, né? Aquele negócio sobrenatural, né? O cadeirante tem que andar, o cego tem que ver, né? O surdo tem que ouvir, o mudo tem que falar, né? Milagre não é só isso, não. Mas se não acontecer milagre na minha vida, não é fé, não creio. Tem gente que tem a fé histórica, conhece a Bíblia, né, sabe da Bíblia, mas é um livro apenas histórico. Tem gente que tem fé em Cristo, é a fé salvadora, a fé que está somente em Cristo como Salvador e como Senhor. Nós temos que fazer esse exame todo dia. Como que é a minha fé? Ela é intelectual? Ela é fé na denominação? Ela é fé na história? Ela é fé, né, em pessoas, em milagres, na prosperidade, na vitória, no triunfo? Ou ela é realmente fé em Cristo? E como que a gente nutre essa fé? Pela palavra, pela oração, pela comunhão da igreja. É o boi, já falei já um monte de vezes do boi. Bíblia, oração e igreja. Está rindo aí, dona Lourdes, da minha alegoria do boi? Né? É o boi, Bíblia, oração e igreja. Não tem outra maneira de nutrir a fé. E a confissão vai nos lembrar de uma grande promessa. Deus nos dá o seu Filho e também promete dar a todos os que estão ordenados para a vida o seu Santo Espírito, para dispô-los e habilitá-los a crer aquilo que eu falei agora há pouco. Por que nós cremos? Porque o Espírito fez a obra em nós. E aí nós nos dispomos, né, a crer. Então Deus, Ele não apenas exige fé, mas providencia a fé. Através do quê? Da palavra e do Espírito. A palavra que opera no coração dos pecadores. O Espírito que convence, né, e que dá um coração de carne no lugar de um coração de pedra. É o que está lá em Ezequiel capítulo 36. O Espírito regenera, ilumina, fortalece, garantindo que a nossa fé será produzida em nós. É o desabrochar, está lá dentro, é o desabrochar da fé dentro do homem. O pacto da graça foi imposto soberanamente por Deus. Veja que Deus, Ele não perguntou para o homem: eu posso te salvar hoje? Não consultou o homem para ver se ele gostaria de fazer parte do pacto. Não tem um consentimento do homem. Ele consultou apenas a si mesmo. Faz parte dele. Por isso que o pacto da graça, ele é um acordo não entre Deus e o homem, mas entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O homem não tem nada a ver com isso. É por isso que o homem não escolhe. O homem, ele recebe. Deus Pai concordou em dar o seu Filho, João 3,16. O Filho concordou em dar a sua vida em resgate por muitos, João capítulo 10. E o Espírito Santo concordou em fazer a aplicação real dessa redenção àqueles a quem o Pai havia escolhido. O Espírito testifica com o nosso espírito de que nós somos filhos de Deus, como diz Romanos capítulo 8. Então existe, pastor, o negócio do eu escolho Deus, é a concepção, né, arminiana, que mostra isso. Dependendo das minhas ações, das minhas atitudes, né, eu encontro com Deus. Deus pode vir bater na minha porta e eu posso dizer: opa, não quero. Eu disse isso, né? Quando perguntaram para mim: você quer aceitar Jesus? Eu falei: não, essa vida aí não é para mim, não. Meia hora depois, estava lá na frente, lá. Foi esperar a palavra de Deus ser pregada. A vida e a salvação, elas são oferecidas aos pecadores de acordo com a concepção do Evangelho. Depende somente de Deus, não depende do homem. É gratuito, né? Mas ela não pode ser chamada de condicional,
Por exemplo, no sentido, né, da teologia reformada é incondicional, né? Da teologia arminiana é condicional. Por que é condicional? Depende de mim. Depende se eu estou bem hoje. Se eu quero, como está a minha emoção no dia de hoje. Não depende da obra do Espírito no nosso coração. No coração de quem é eleito de Deus. Por quê? Porque o Espírito, ele nos humilha. E também nos conforta. Por quê? Nós somos humilhados porque a nossa fé não vem de nós mesmos, mas é um dom de Deus, como diz lá Efésios. Mas também nos conforta porque o Espírito nos sustenta, garantindo a nossa salvação. Se fosse nessa concepção condicional, hoje eu poderia ser salvo. Amanhã eu não poderia ser, porque a salvação está na minha mão, não está na mão de Deus. E dependendo dos meus pecados, eu posso perder minha salvação. É ou não é, Guilherme? Tem certeza da salvação, Guilherme? Olha lá, você falou isso no domingo, você falou que tinha certeza, hein? Né? Então, nós não podemos prover redenção. Não, já está para nós providenciada, através de Cristo. E aí é oferecida aos pecadores. Mas nem todo mundo crê. Nem todo mundo crê em Cristo. O Espírito Santo habilita a crer, por isso que nós temos que pregar. Né? Há uma objeção à doutrina da predestinação, por exemplo, pelas pessoas, porque as pessoas falam assim, Deus já sabe quem são os eleitos, para que eu vou pregar? Mas aí que está, é Deus que sabe, não é a gente. E eles só vão se levantar a partir da pregação do Evangelho. Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não tem ninguém para ouvir? Então a palavra é pregada e os eleitos vão se levantando através da fé. E esse pacto nos chama a admirar a graça de Deus. Porque Ele agiu quando nós éramos indignos e incapazes de ir até Ele. Nós não conseguíamos ir até Ele. Hoje nós somos chamados filhos de Deus. Hoje nós somos chamados amigos de Deus. Olha que coisa maravilhosa. E nos chama a confiar unicamente na obra de Cristo. Dependendo do Espírito Santo. Porque é Ele que nos guia. Esse processo de santificação que nós temos. É Ele que nos ajuda a preservar a fé. A perseverar na fé. É Ele que nos leva a adorar a Deus. Crendo na obra de Cristo. Proclamando o Evangelho da graça a todos. E aí a gente chega na sessão 4, fica a sessão 4, 5 e 6 para a semana que vem, em nome de Jesus. Ô Rubens, você pode orar para nós, fazendo um favor?